Salve pessoal, tudo bom? É, Galera, tá martelando aí, mas vocês vão conseguir ouvir minha voz, vão conseguir entender o recado, tá bom? Antes de começar o vídeo, queria falar sobre para vocês, né? Apertarem um pouco mais o cerco na quarentena, porque a gente está passando por uma situação um pouco mais difícil, né? É, o, o número de casos de pessoas que morreram, né, nesse período do ano em todo o Brasil já se mostra muito o número de casos de pessoas que morreram por pneumonia e por insuficiência respiratória no Brasil se mostram muito maiores do que em outros momentos, né? E, e assim, tem muita gente que fica falando, né, que mas a morte foi por pneumonia, a morte foi por insuficiência respiratória. Por que, que a coisa está sendo registrado dessa forma? Porque não se fez o teste, né? Então, assim, o vírus do o coronavírus, né? Ele mata por insuficiência respiratória e por pneumonia. A única coisa que as pessoas deviam fazer, né? Que era deveria ter teste para que essas pessoas fossem testadas para ver se essas mortes estão sendo causadas por coronavírus ou por um vírus mais comum, né, que a gente já tem contato há mais tempo. Só que assim, o número de casos de morte por insuficiência respiratória e por pneumonia já indica, né, que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Por isso que existe essa ideia de que muito provavelmente os números de mortes sejam bem maiores do que estão sendo relatados aí, porque só estão sendo relatados os mortos cujas pessoas fizeram teste, mas nem todo mundo está fazendo teste. Então, tem muita gente falando que existe um, um complô, né, para destruir o governo, né, um complô que envolve imprensa e tudo mais, e que os números de casos de morte estão sendo maiores, estão falando um monte de bobagem por aí, mas galera, não se iludam. O número de mortes está sendo subnotificado, ou seja, com certeza está morrendo muito mais pessoas do que está saindo na televisão, do que está sendo falado. Né? Ontem faleceu o marido de uma amiga nossa, né? É, então assim, a coisa está ficando feia, está ficando grave, né? Para a gente tentar minimizar isso, a gente tem que levar um pouco a quarentena a sério, né? E galera, tudo isso que eu estou falando tem a ver com o nosso conteúdo, né? Do que a gente vem falando, né? Quem está acompanhando aí os vídeos, quem está fazendo as atividades, é importante vocês fazerem atividades, né? Direitinho, assistir todos os vídeos que eu mando, porque aquilo ali é fundamental, né? A gente está falando sobre fake news, sobre as pessoas não acreditarem na ciência, de como a ciência funciona, né? A gente está falando sobre tudo isso, né? Então, assim, recentemente, né, houve toda uma movimentação, né, por exemplo, do nosso governo e dos governos anteriores também. A gente pode falar dos governos anteriores, mas sobretudo esse governo, atual governo, né, que, é, que não financia ciência e pior, né, que fica difamando, né, a nossa ciência, as nossas universidades. A gente aqui no Brasil tem cientistas muito conceituados, a gente tem trabalhos dentro do campo da ciência muito importantes. O que a gente não tem aqui, eu já comentei acho que em algum outro vídeo, é desenvolvimento de tecnologia. Mas aqui a ciência do Brasil, né, tem muita gente séria trabalhando, e aqui são feitas muitas descobertas científicas importantes, né, no campo da saúde, né? É, então tem muito cientista bom aqui no Brasil, e aqui no Brasil a ciência de fato funciona. Imagine se os nossos governantes, né, levassem a ciência a sério, né? Como não seria, né? Então o trabalho da gente, dos nossos cientistas, seria muito melhor, né? E muito mais bem aproveitado. Com certeza a gente ia conseguir trabalhar muito melhor, né, nesse setor.
É, e galera, é, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar ele aqui e vou começar a gravar outro, né? A gente começando a falar, né, de revolução científica, né? E até daqui a pouco. Eu vou gravar um outro vídeo para a gente dar continuidade ao nosso papo aqui, tá bom?